E aí, pessoal? Essa daqui é a primeira videoaula do curso completo de desenvolvimento web. A gente vai cobrir desde o nível básico até o nível avançado em conteúdo, tá bom? Então, se você não tem nenhum conhecimento, nunca viu nada, fica tranquilo, a gente vai estar explicando tudo desde o começo para você. Se você já tem algum conhecimento ou já mexeu com alguma coisa, fica tranquilo, vai chegar também a sua hora e eu garanto que nenhum conhecimento que eu vou estar passando aqui no básico vai ser desperdiçado, tá bom? Vai ter muitos conceitos bem legais que talvez você possa aproveitar também. Então vamos lá. Qual que é o conteúdo desse curso? Como eu já disse, a gente vai começar falando sobre os conceitos básicos que tem. Então, a gente vai ter algumas noções básicas que são necessárias para a gente conseguir fazer um desenvolvimento bem legal. A primeira coisa que a gente vai começar a falar vai ser necessariamente sobre HTML e CSS. E vou estar explicando o que é cada uma dessas coisas. Depois, a gente vai para algo um pouco mais avançado, que é o HTML5 e CSS3, que são conceitos mais novos, que tem umas ferramentas novas bem legais que a gente vai estar tratando aqui. Depois disso, a gente entra na parte de programação em si. A gente vai falar sobre PHP. Existem diversas formas de você programar para a web, e o que a gente vai estar focando nesse curso aqui vai ser a programação em PHP, tá ok? A gente vai falar também sobre o MySQL. O MySQL é o banco de dados mais utilizado para a web. Ele tem uma comunicação muito legal com o PHP, tá? Com o HTML, e a gente vai entender bem melhor como isso aí funciona no decorrer desse curso aqui. Um outro conceito que a gente vai cobrir durante o curso vai ser o de Ajax, tá? O Ajax ele é um JavaScript orientado a objeto que conversa muito bem, que faz sites dinâmicos muito legais. E a gente vai ter muitos exemplos práticos, tá? A gente vai desenvolver loja virtual, cadastro de cliente, cadastro de mercadorias, enfim, vai ter um monte de coisas que a gente vai fazer aqui. Eu vou disponibilizar todos os códigos fontes para quem precisar e acredite, vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, como funciona um site? Um site nada mais é do que uma página de internet que ela tem que estar em algum lugar onde você consegue acessar, tá bom? E é aí que entra o servidor. Então todos os sites eles ficam hospedados em um servidor. Muitos de vocês, eu acredito, que já ouviram falar do conceito de nuvem. A nuvem nada mais é do que um servidor que tem uma grande velocidade disponível para ser acessado esses dados dentro dele. Por isso que deram o nome de nuvem. Eles falam, o conceito diz que tem um alcance muito fácil. Normalmente os celulares hoje mais modernos eles fazem os backups direto na nuvem, seja um Android ou um iOS. Ele tem a nuvem da Google e da Apple, onde eles salvam seus contatos, suas fotos, enfim, o conceito é o mesmo, só que o servidor é um pouco diferente, porque esse é onde você salva suas informações pessoais, ele é um servidor privado que só você tem acesso. Para um site, o conceito já é um pouco diferente. Esse servidor basta você ter o endereço dele e você vai conseguir acessar essas informações. Para isso, você precisa de um navegador. Esse navegador ele vai ser a ferramenta que você vai utilizar, onde você vai colocar o endereço de onde você quer chegar, e ele vai trazer essas informações para você ou levar suas informações. Ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de um provedor. Esse provedor é aquele serviço que você paga para ter acesso à internet. E a função desse provedor é exatamente ligar você até o servidor. O provedor ele é responsável por garantir essa conexão, tá certo? Resumindo, para um usuário leigo que não sabe como funciona, a interface dele é diretamente com o navegador. Ele só olha para aquela peça. Só que existem algumas coisas que rodam por trás de um site que fazem com que tudo isso daí funcione. Então, o navegador precisa de um provedor para ter acesso a um servidor, onde dentro desse servidor está hospedado a sua página, o seu site. Certo? Então vamos lá. Escolhendo editor de texto. Acho que todo mundo já ouviu falar de editor de texto. O Windows mesmo, ele tem o famoso bloco de notas. O Mac também tem o seu editor de texto padrão. O Linux também tem o dele. É um programa simples, onde a principal função dele é armazenar textos. Você consegue escrever e ele armazena esse texto para você. E vai ser com um editor de texto que a gente vai utilizar para fazer durante todo o curso a gente vai utilizar um editor de texto para trabalhar, tá certo? Ah,
A única coisa é que o bloco de notas do Windows e o editor de texto do Mac, eles são muito simples, tá? Então a gente pode utilizar alguns editores de texto que trazem algumas ferramentas que vão auxiliar a gente durante a programação. Dos mais utilizados é o Notepad++, ou Notepad++. Ele é gratuito, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo e ele é bem bacana, tá? Um outro bem famoso é o Sublime Text ou Sublime Text. Esse cara aí, ele também tem algumas funções a mais que o bloco de notas padrão do Windows ou do Mac não tem, tá? Eu vou mostrar bem rapidinho a principal diferença entre esses três caras, tá? Então a gente tem o bloco de textos do bloco de notas do Windows, tá? Ele é bem simples. A gente tem o Notepad++ e o Sublime Text, tá? Ambos têm uma interface bem parecida, onde a principal função deles é processar textos, tá? Você pode ver que o bloco de notas ele é bem mais simples quando a gente compara ele com o Notepad++. A gente vai ter um monte de funções aqui, como contagem de linha, ele muda a cor das tags durante a programação, as variáveis, ele deixa destacado, tá? Então ele tem algumas funções a mais. Não muito diferente, o Sublime Text tem todas essas funções também. É, ele já tem os temas por padrão, como o Dark Mode, que deixa o fundo preto com as letras em branco. Enfim, eu recomendo vocês usarem um dos dois, tá? O Sublime Text ele é pago, tá? Ele não é gratuito, mas você pode usar ele como versão de avaliação por um período indeterminado, tá? Eu comprei há alguns anos e eu utilizo até hoje. Recomendo utilizarem o Sublime Text. Mas, se preferirem, o Notepad++ não deixa nada a desejar também, tá? Só não recomendo usar o bloco de notas porque ele é muito simples. Para início até vai dar certo, mas depois a gente vai precisar da função que esses caras aqui têm, tá bom? E por que esses caras aqui vão ser importantes? Porque a hora que a gente começar a falar do próximo assunto, que vai ser o HTML, vai ser através deles que a gente vai fazer esse conteúdo, tá? O HTML significa Hypertext Markup Language, que é o mesmo de traduzindo para o português, é a linguagem de marcação de hipertexto, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos olhar um site. Quando você acessa qualquer site, você vai ver imagens, textos coloridos, posições na tela. Tudo isso é feito através do HTML, tá? HTML e CSS. Se você der um clique com o botão direito na tela, dentro de qualquer site, você vai ter a opção aqui, ó, exibir código-fonte da página. Quando você clica nessa opção, ele abre esse monte de letras aqui, ó. No geral, a maioria disso daqui é o HTML, tá? São esses códigos que fazem aquela página colorida, aquela página amigável, para quando o usuário estiver navegando no site, ele conseguir ter acesso às informações e navegar pelo site, tá? Então isso daqui é o esqueleto do site, é o que faz aquela página bonita. O problema é, se o usuário olhasse para esse texto aqui, simplesmente, talvez ele não ia ter a mesma experiência que ele tem quando ele olha para uma página bem estruturada, como são as páginas dos websites hoje em dia, tá? E aí é que entra um conhecido nosso, que é o navegador. O navegador ele tem essa função de ser a ponte entre o usuário e o HTML. O navegador nada mais faz do que interpretar aquele hipertexto e traduzir ele para o usuário de uma forma visual, seja colocando um negrito no texto, alguma fonte, um texto em alguma outra cor, uma imagem na tela. É função do navegador fazer essa tradução, tornar o HTML algo simples para o usuário, tá? O desafio maior que a gente tem hoje no desenvolvimento web é que não existe apenas um navegador, existem vários. E não existe somente um dispositivo, não é somente o computador. Eu posso acessar um site pelo meu celular, eu posso acessar um site pela minha TV. E cada um desses dispositivos, eles podem ter N diferentes navegadores. E cada navegador, ele pode sim interpretar o HTML de formas diferentes. Então, o maior desafio é, quando a gente faz um site, quando a gente desenvolve uma página,
fazer ela de uma forma responsiva, de uma forma que ela funcione da mesma forma em todos os dispositivos e em todos os navegadores. Esse é o maior desafio atualmente para se desenvolver na web. Legal? Então, só concluindo aqui. Na próxima aula, o nosso foco maior vai ser no HTML. A gente vai fazer a nossa primeira página e vai entender como funcionam as tags, os códigos em HTML, tá bom? Lembrando que o HTML ele não é ainda uma programação. Ele começa a dar aquele primeiro passo, para quem nunca mexeu com programação, ver como um código pode ser interpretado e faz algo diferente com o texto. Muda a cor, enfim. E aí o que a gente vai pensar na próxima aula vai ser um editor de texto, tá? Então, dê uma olhadinha nos editores que eu mostrei. Se você quiser usar um outro diferente, tudo bem, sem problema. Eu recomendo o Sublime Text. Mas, enfim, instala eles, usa, dá uma olhadinha nas diferenças que tem. E aquele que for mais familiar para você, você adota como seu editor principal, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e dúvidas deixem aí nos comentários. Até mais.